Olá, amigos da fé. Eu sou Valdirley Massola e hoje aqui no canal Evidências da Fé, nós vamos embarcar juntos numa jornada emocionante, uma viagem que vai tocar o coração de cada um de vocês. Vamos explorar as 7 descobertas arqueológicas mais extraordinárias de Jerusalém, descobertas que, de forma irrefutável, impressionante, confirmam os relatos bíblicos que conhecemos e amamos. É isso mesmo! A ciência e a fé caminhando lado a lado, mostrando para o mundo a verdade que sempre esteve lá, esperando para ser revelada. Prepare o seu coração, porque o que vamos ver hoje vai fortalecer ainda mais a sua crença. Jerusalém é, sem dúvida, a cidade mais escavada do mundo. Pense nisso por um instante. Um lugar sagrado, um centro espiritual para bilhões de pessoas, e que guarda em suas profundezas os segredos de milênios. Cada pá de terra removida ali não é apenas terra, é um portal para o passado. Cada pedra encontrada revela tesouros que conectam a nossa fé com a história real, com os homens e mulheres que caminharam por aquelas ruas há tanto tempo. É a prova viva, material, de que as histórias que lemos na Bíblia não são apenas contos, mas sim o registro de uma realidade grandiosa e inspiradora. Esta não é uma história qualquer, é a nossa história. Prepare-se para uma jornada através de 3.000 anos de história, onde a arqueologia moderna, com suas tecnologias avançadas e seu rigor científico, vem para confirmar cada detalhe dos textos sagrados. Vamos ver como a ciência, que por vezes alguns tentam colocar contra a fé, na verdade se torna uma das suas maiores aliadas. Veremos como reis, profetas e eventos descritos na Bíblia deixaram marcas físicas, indeléveis, que resistiram ao tempo, às guerras e ao esquecimento, esperando por nós. Vamos viajar juntos, passo a passo, por túneis antigos, muralhas imponentes e objetos minúsculos que carregam um significado gigantesco. Esta é uma investigação profunda, um documentário que vai além da superfície, mostrando as evidências que muitos desconhecem. Sinta a emoção de estar lá, de tocar a história, de ver com seus próprios olhos como a palavra de Deus se manifesta não só no Espírito, mas também na própria terra de Jerusalém. Vem comigo nessa viagem inesquecível aqui no Evidências da Fé. Nossa primeira descoberta nos leva ao Vale de Inom, um lugar de história profunda e, por vezes, sombria. Era o ano de 1979, um momento que ficaria marcado para sempre na história da arqueologia bíblica. O arqueólogo Gabriel Barkay, um homem dedicado e apaixonado pela história de seu povo, liderava uma escavação em uma antiga câmara funerária. O trabalho era meticuloso, cansativo sob o sol forte de Jerusalém. Mal sabia ele que estava prestes a fazer uma descoberta que mudaria para sempre nossa compreensão da antiguidade bíblica e traria à luz as palavras mais antigas da Bíblia já encontradas. Imagine a cena, meu amigo. A equipe de Barkay trabalhando com cuidado, limpando séculos de poeira e detritos de uma tumba que já havia sido saqueada na antiguidade. A esperança de encontrar algo significativo era pequena, quase nula. Muitos já teriam desistido, mas a perseverança, a fé no trabalho, os manteve ali. Foi então que um jovem assistente, um garoto de apenas 13 anos, encontrou algo que os saqueadores, em sua pressa, deixaram para trás. Um objeto pequeno, enrolado, que parecia insignificante à primeira vista, mas que guardava um segredo divino, uma mensagem que atravessou 2.600 anos para chegar até nós. O que eles encontraram foram 2 minúsculos rolos de prata, não maiores que um dedo mindinho. Estavam oxidados, frágeis, quase se desfazendo ao toque. O que poderiam conter? Seriam apenas adornos, joias comuns de uma família antiga? A curiosidade tomou conta de todos. Era preciso uma tecnologia especial, um cuidado extremo para desenrolar aqueles pequenos pergaminhos metálicos sem destruí-los. O processo levou 3 longos e angustiantes anos. Anos de expectativa, de
de trabalho minucioso em laboratórios, onde cada movimento era calculado para não perder aquela preciosidade. E então, o momento da revelação. Quando finalmente conseguiram desenrolar os amuletos e decifrar as letras hebraicas arcaicas, o mundo da arqueologia parou. Ali, naqueles pequenos pedaços de prata, estava gravada a bênção sacerdotal do livro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Era inacreditável. A mesma bênção que ecoa em igrejas e sinagogas hoje encontrada em um contexto de 600 anos antes de Cristo. A importância dessa descoberta é algo que arrepia, que nos enche de emoção. Pense bem antes dos amuletos de Ketef Rinom. Os manuscritos bíblicos mais antigos que conhecíamos eram os manuscritos do Mar Morto, datados de cerca de 200 anos antes de Cristo. Esta descoberta, no entanto, retrocedeu o relógio em 400 anos. Estávamos diante de um texto bíblico do tempo do profeta Jeremias, da época do primeiro templo, antes da destruição de Jerusalém pelos babilônios. Era a prova física, inquestionável, de que as palavras da Bíblia já eram conhecidas, reverenciadas e usadas pelo povo de Israel naquela época remota. Isso destrói completamente o argumento de alguns críticos que afirmavam que a Bíblia teria sido escrita ou compilada muito tempo depois, durante ou após o exílio babilônico. Ali estava a evidência, gravada em prata, um metal precioso, mostrando o valor que aquelas palavras tinham. Não era um texto qualquer, era uma bênção divina, usada como um amuleto, um pedido de proteção pessoal a Deus. Uma conexão íntima e direta entre um indivíduo de 2.600 anos atrás e o seu Criador, usando as mesmíssimas palavras que encontramos hoje em nossas Bíblias. É de chorar de emoção. Imagine a pessoa que usou aquele amuleto. Talvez um soldado indo para a batalha, uma mãe orando pela saúde de seu filho, um sacerdote abençoando seu povo. Alguém que, em um momento de necessidade, de esperança ou de gratidão, carregava junto ao corpo a promessa da proteção de Deus. Essa descoberta nos transporta para a vida cotidiana da antiga Jerusalém. Ela nos mostra que a fé não era apenas algo para os grandes eventos no templo, mas fazia parte da vida pessoal, do dia a dia, do coração de cada um. É a arqueologia nos dando um abraço, nos dizendo, sim, era real. A fé que você tem hoje tem raízes profundas e verdadeiras. Portanto, os amuletos de Ketef Rinom não são apenas os fragmentos bíblicos mais antigos já encontrados. Eles são um testemunho poderoso da fidelidade da transmissão das Escrituras ao longo dos séculos. Uma pequena peça de prata que carrega o peso de uma verdade monumental. Ela nos prova que a palavra de Deus é de fato eterna. Ela sobreviveu a impérios, a guerras, à destruição de cidades e ao próprio tempo para chegar intacta até nós. É a primeira grande evidência da nossa jornada, um alicerce sólido sobre o qual construiremos nossa investigação. Agora, prepare-se para voltar ainda mais no tempo. Nossa segunda descoberta nos leva ao ano de 701 a.C. Imagine o cenário de pânico e desespero. O poderoso e impiedoso exército assírio, liderado pelo rei Senaqueribe, está às portas de Jerusalém. Cidade após cidade em Judá já havia caído, e a capital era a última fortaleza. Um cerco militar naquela época significava morte certa, não pela espada, mas pela fome e principalmente pela sede. O inimigo acampava do lado de fora, cortando o acesso a todas as fontes de água. Era uma questão de tempo até a cidade se render ou perecer. No meio dessa crise terrível, um homem de fé e de ação, o rei Ezequias, tomou uma decisão desesperada, audaciosa, que salvaria a cidade e seu povo. A principal fonte de água de Jerusalém, a fonte de Gion, ficava do lado de fora dos muros de proteção, vulnerável ao inimigo. Ezequias,
inspirado por Deus e guiado por uma visão estratégica impressionante, ordenou a construção de um túnel subterrâneo, um projeto de engenharia monumental que cortaria a rocha sólida por mais de meio quilômetro para desviar as águas da fonte para dentro da cidade, para um reservatório seguro chamado de Tanque de Siloé. Pense na magnitude desse desafio. Sem tecnologia moderna, sem GPS, sem dinamite. Apenas martelos, cinzéis e a força humana. O plano era incrivelmente ambicioso. Duas equipes de escavadores começariam a cavar em extremidades opostas, uma a partir da fonte de Gion e a outra a partir do local do futuro Tanque de Siloé. Eles teriam que se encontrar no meio do caminho, centenas de metros dentro da rocha, sob a cidade de Davi. Um erro de cálculo de poucos graus, e as equipes jamais se encontrariam. E o projeto seria um fracasso retumbante, selando o destino de Jerusalém. A Bíblia descreve esse feito grandioso em 2 Reis, capítulo 20, e em 2 Crônicas, capítulo 32. O texto diz: foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion e canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Por séculos, essa história foi lida como um relato de fé, mas muitos se perguntavam: seria possível? Seria um exagero poético ou um fato histórico? A arqueologia, mais uma vez, viria para dar a resposta definitiva, revelando uma das maiores maravilhas da engenharia do mundo antigo, um testemunho silencioso da fé e da engenhosidade de um rei e seu povo em face da aniquilação. E a resposta, meus amigos, está lá, intacta, até hoje. O túnel de Ezequias existe. É um corredor escuro, estreito e sinuoso, com mais de 533 metros de comprimento, que ainda hoje leva as águas da fonte de Gion ao Tanque de Siloé. Turistas e peregrinos de todo o mundo podem caminhar por ele, com a água fria correndo pelos pés, sentindo na pele a umidade e a escuridão que os trabalhadores do rei Ezequias enfrentaram há mais de 2.700 anos. É uma experiência que arrepia, que nos conecta diretamente com aquele momento de angústia e salvação. É a Bíblia se tornando uma experiência tátil, real. A precisão da obra é simplesmente milagrosa. As duas equipes de escavadores, trabalhando em direções opostas, conseguiram se encontrar no meio da rocha com um desvio mínimo. Como eles fizeram isso? Os engenheiros modernos ainda debatem as técnicas exatas. Alguns sugerem que eles seguiam uma fissura natural na rocha, outros que usavam sons, batendo nas paredes para que a outra equipe ouvisse e ajustasse o curso. Seja qual for o método, foi um feito de engenharia espetacular, uma prova da capacidade humana quando guiada por um propósito maior, pela necessidade de sobreviver e pela fé em Deus. Quando os arqueólogos exploraram o túnel, eles notaram as marcas dos cinzéis nas paredes. É possível ver claramente como as marcas de um lado do ponto de encontro são diferentes das marcas do outro lado, confirmando que duas equipes trabalharam em direções opostas, exatamente como a lógica do projeto sugere. É um detalhe pequeno, mas que grita a verdade histórica do relato bíblico. Cada marca na rocha é uma assinatura silenciosa dos homens que trabalharam dia e noite no escuro para garantir a sobrevivência de sua nação. É a história escrita não em papiro, mas na própria pedra fundamental de Jerusalém. O túnel de Ezequias é, portanto, mais do que uma obra de engenharia. É um monumento à fé em ação. Ele prova que o rei Ezequias não apenas orou por livramento, mas agiu com coragem e sabedoria para criar as condições para esse livramento. A água fluiu, a cidade resistiu ao cerco de Senaqueribe e foi salva, exatamente como a Bíblia narra. Esta descoberta não deixa espaço para dúvidas. O relato bíblico não é uma lenda, é um registro histórico preciso, confirmado pelas pedras, pela água e pela genialidade de um povo que confiava em seu Deus e em sua própria força para fazer o impossível acontecer. É isso aí, minha gente. Que história, que emoção. Mas calma, que a jornada está só começando.
Imagine a cena, que coisa fantástica! Estamos em 1880. O túnel que o grande rei Ezequias construiu, aquela obra monumental que salvou um povo, agora é um lugar de brincadeira para as crianças. Meninos correndo, rindo, espirrando água, sem ter a menor ideia da história que pulsava sob seus pés. Eles não sabiam do cerco, da angústia, da fé que moveu montanhas e escavou rochas. Eram apenas crianças, vivendo a pureza do momento em um cenário que guardava um segredo de milênios, um tesouro escondido bem ali, à vista de todos, mas invisível para quem não soubesse onde olhar. É de arrepiar ou não é? E então, em meio à correria e à alegria infantil, um dos meninos, talvez escorregando na pedra úmida, talvez apenas curioso, passa a mão pela parede do túnel. Ele sente algo diferente. Não é a rocha lisa e fria que ele esperava. Há sulcos, marcas, um padrão que não foi feito pela natureza. Ele chama os amigos, que param a brincadeira e se juntam ao redor. O que é isso? Uma inscrição? Letras? Eles não entendem as palavras, mas percebem que aquilo é importante. Aquelas crianças, com sua inocência e curiosidade, acabaram de tropeçar em um dos textos históricos mais importantes de todo o povo de Israel. Que coisa, hein? Uma descoberta que mudaria tudo, feita por quem menos se esperava. Pensa comigo, que momento é a prova de que a história não está apenas nos livros empoeirados das bibliotecas. Não, Senhor. Ela está viva, pulsando ao nosso redor, esperando para ser redescoberta. Aquela inscrição, gravada na pedra há mais de 2.700 anos, era um elo direto com o passado. Era a voz dos homens que trabalharam ali, no escuro, com medo, mas com uma esperança inabalável. Era a confirmação de uma narrativa que, para muitos, era apenas uma lenda, uma história contada de geração em geração. Mas, agora, ali, gravado na rocha, estava o testemunho real, a prova irrefutável de um dos maiores feitos de engenharia da antiguidade. Imediatamente, a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. Arqueólogos, estudiosos e curiosos correram para o local. A inscrição foi cuidadosamente limpa e estudada. E o que ela revelou foi simplesmente espetacular, minha gente. Era um relato em primeira pessoa, escrito em hebraico antigo, descrevendo o momento exato em que as duas equipes de escavadores, uma vindo do norte e outra do sul, finalmente se encontraram no meio da rocha. Era o diário de bordo daquele milagre da engenharia. Um documento que nos transporta diretamente para o coração daquela obra titânica. Um verdadeiro tesouro que ficou escondido por séculos. Dança, gatinho, dança! Porque o que essa inscrição conta é uma verdadeira festa para a história. O texto, que hoje está no Museu de Istambul, é de uma beleza e de uma simplicidade que emocionam. Ele não fala de reis ou de generais. Não, ele fala dos trabalhadores, dos homens comuns que tornaram o impossível uma realidade. Ele descreve o som, o zumbido da rocha sendo perfurada, a ansiedade crescente à medida que as vozes dos companheiros do outro lado se tornavam mais e mais claras. Imagine a cena no escuro, com apenas a luz de tochas, o som das picaretas ecoando e a esperança de encontrar a outra equipe a qualquer momento. O texto narra o clímax com uma emoção palpável. Ele diz: "E esta foi a história da perfuração. Enquanto os escavadores ainda brandiam suas picaretas, cada homem em direção ao seu companheiro. E quando ainda faltavam 3 côvados para perfurar, ouviu-se a voz de um homem chamando seu companheiro. Que momento, meu amigo, que momento! 3 côvados! Pouco mais de 1 metro separava as duas equipes. Eles podiam se ouvir. A barreira final de rocha estava prestes a cair. A salvação de Jerusalém estava a apenas alguns golpes de distância. É o tipo de história que nos faz acreditar na força e na determinação do ser humano. E então, o grande final. A inscrição continua, contando que, no dia da perfuração, os escavadores golpearam,
cada homem em direção ao seu companheiro, picareta contra picareta. Que imagem poderosa! O encontro das ferramentas, o som do metal contra o metal, quebrando a última barreira. E então, a água fluiu. A água que vinha da fonte de Gion correu pelo túnel recém-inaugurado, por mais de 500 metros, até o reservatório de Siloé, garantindo o abastecimento para a cidade sitiada. A obra estava completa. O plano de Ezequias tinha funcionado. Jerusalém tinha uma chance de sobreviver. É de arrepiar falar a verdade. Essa inscrição não é apenas um pedaço de pedra com letras antigas. É um monumento à engenhosidade, à coragem e à colaboração. Ela nos dá um vislumbre raro e íntimo da vida das pessoas comuns que construíram a história com suas próprias mãos. É a prova concreta, a evidência arqueológica que se alinha perfeitamente com o relato bíblico encontrado no segundo livro dos Reis. Ela transforma uma passagem das Escrituras em um evento histórico documentado e inquestionável, conectando a fé e a ciência de uma maneira que poucas descobertas conseguiram fazer. É simplesmente sensacional. É hora da verdade. Prepara o coração, porque o que eu vou te contar agora vai mudar tudo o que você achava que sabia sobre a Jerusalém antiga. Vamos avançar no tempo para o nosso presente, para o ano de 2024. Pense em Jerusalém. O que vem à sua mente? O Muro das Lamentações, o Monte do Templo, lugares sagrados e imponentes. Por séculos, acreditamos que essa área, o centro espiritual da cidade, era também o seu ponto mais vulnerável, um local de fácil acesso para exércitos invasores. Era como se a cidade tivesse um ponto fraco bem no seu coração. Mas será que era isso mesmo? A arqueologia, minha gente, adora um bom mistério. E a resposta para esse mistério começou a surgir de forma espetacular. Uma equipe de arqueólogos da Autoridade de Antiguidades de Israel estava trabalhando na cidade de Davi. E o que eles encontraram? Eles desenterraram um fosso. Mas não era um fosso qualquer. Era uma estrutura monumental, gigantesca, com quase 10 metros de largura e uma profundidade que variava de 2 a 7 metros. E o mais incrível, ele foi inteiramente escavado na rocha sólida. Pense no trabalho, na força, na dedicação para criar algo dessa magnitude há quase 3.000 anos. Que loucura! Essa descoberta foi uma verdadeira revolução. Um quebra-cabeça que ninguém sabia que existia começou a ser montado. O fosso não era apenas uma vala, era uma barreira defensiva formidável, projetada para proteger o ponto mais importante da cidade, o Monte do Templo. Ele separava a cidade da colina ao sul, criando um obstáculo quase intransponível para qualquer exército que tentasse um ataque direto. Aquele suposto ponto fraco de Jerusalém, na verdade, era uma das áreas mais bem defendidas que se pode imaginar. É como descobrir que o seu time do coração tinha um craque escondido no banco de reservas o tempo todo. A função dessa estrutura era clara e genial. O fosso, juntamente com as muralhas que certamente o acompanhavam, servia para isolar o Monte do Templo, que era o centro administrativo e religioso do resto da cidade ao sul. Qualquer invasor vindo daquela direção teria que primeiro cruzar essa barreira colossal antes mesmo de chegar perto das muralhas principais. Isso muda completamente nossa compreensão da topografia e da estratégia militar da Jerusalém da Idade do Ferro. Não era uma cidade vulnerável, mas uma fortaleza inteligentemente projetada e ferozmente protegida. É a história sendo reescrita diante dos nossos olhos. Olha só que coisa impressionante! A descoberta desse fosso monumental não apenas revelou uma nova camada de defesa da cidade, mas também levantou uma questão crucial: quem? Quem teve a visão, os recursos e o poder para ordenar e executar uma obra tão colossal? Os arqueólogos, liderados por Yuval Gadot, da Universidade de Tel Aviv, começaram a analisar cada detalhe, cada camada de terra, cada pedaço de cerâmica encontrado no local. E as pistas apontavam para uma figura histórica de enorme importância, um rei conhecido tanto por sua piedade quanto por sua força militar.
Um nome que ecoa através dos séculos. As evidências arqueológicas, como a datação da cerâmica e a análise dos estratos geológicos, indicam que o fosso foi provavelmente construído durante o século VIII a.C. E quem reinava em Judá nessa época? Ninguém menos que o rei Ezequias. Sim, o mesmo rei visionário que construiu o túnel para garantir a água da cidade. Faz todo o sentido, não é mesmo? Um líder que pensou em proteger o abastecimento de água, certamente também pensaria em reforçar as defesas físicas da sua capital. É a assinatura de um grande estrategista, um homem que estava sempre um passo à frente de seus inimigos. A construção desse fosso foi um projeto de engenharia de uma escala sem precedentes para a época. Exigiu a mobilização de uma força de trabalho imensa, recursos financeiros consideráveis e um planejamento meticuloso. Isso nos mostra o poder e a organização do reino de Judá sob o comando de Ezequias. Ele não estava apenas reagindo às ameaças. Ele estava se preparando ativamente para elas, transformando Jerusalém em uma das cidades mais bem fortificadas do antigo Oriente Próximo. É a marca de um líder que não mede esforços para proteger seu povo e sua fé. É de aplaudir de pé ou não é? Assim, o fosso monumental se junta ao túnel de Siloé como mais um testemunho do legado extraordinário do rei Ezequias. Essas descobertas não são eventos isolados. Elas fazem parte de um grande projeto de fortificação que preparou Jerusalém para o inevitável confronto com o poderoso Império Assírio. Cada pedra removida, cada metro de rocha escavada, conta a história de um rei determinado e de um povo resiliente. A arqueologia, mais uma vez, nos permite tocar o passado e confirmar, com evidências concretas, as grandes narrativas que moldaram o nosso mundo. Que história, meus amigos! Que história! Para tudo! Para tudo! Para tudo! Agora a coisa ficou pessoal. Porque a nossa próxima descoberta não é uma muralha, não é um túnel, não é um fosso. É algo pequeno, minúsculo, mas com um poder de conexão com a história que é simplesmente inacreditável. Vamos para o ano de 2015. A renomada arqueóloga Eilat Mazar, uma verdadeira lenda da arqueologia israelense, estava liderando uma escavação na área de Ofel, bem aos pés da muralha sul do Monte do Templo. Uma área rica em história que já tinha revelado inúmeros tesouros do passado. Mas o que ela estava prestes a encontrar era diferente de tudo. Imagine a cena. A equipe está peneirando cuidadosamente a terra retirada de um edifício da era do primeiro templo. É um trabalho meticuloso, paciente, grão por grão, pedra por pedra. E então, em meio à poeira e aos detritos de milênios, surge um pequeno pedaço de argila endurecida, não maior que a unha de um polegar. À primeira vista, poderia ser apenas mais um fragmento sem importância. Mas um olhar mais atento revela marcas, uma impressão. É uma bula, um selo de argila que era usado para autenticar documentos oficiais, como se fosse a assinatura reconhecida em cartório daquela época. Que achado! A pequena bula foi limpa com o maior cuidado do mundo, e à medida que a sujeira dos séculos era removida, uma inscrição em hebraico antigo começou a aparecer, junto com um símbolo. A emoção deve ter sido indescritível. As letras eram claras, inconfundíveis. Elas diziam, pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. É isso mesmo que você ouviu. Não era o selo de um oficial qualquer, de um sacerdote ou de um comerciante. Era o selo pessoal do próprio rei Ezequias. O homem, o mito, a lenda. A assinatura do rei em pessoa, encontrada exatamente onde deveria estar. Que impacto, minha gente! Pela primeira vez na história da arqueologia de Israel, a impressão de um selo de um rei de Judá ou de Israel foi encontrada em uma escavação científica e controlada. Isso é gigantesco, é a prova física, tangível, há uma figura bíblica específica e há um local específico. É como encontrar o cartão de visitas de uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. Aquele pequeno pedaço de argila era um elo direto.
uma ponte que atravessava 2.700 anos de história e nos colocava face a face com o próprio rei. E não para por aí, que emoção! O selo não tinha apenas o nome do rei, ele também carregava imagens, símbolos que nos contam muito sobre o seu reinado e suas alianças. No centro da bula, há um disco solar com duas asas viradas para baixo. Um símbolo de poder, de proteção divina, muito comum no antigo Oriente Próximo. Mas aqui está o detalhe que faz toda a diferença. Nas extremidades das asas, há dois símbolos Ankh, os conhecidos símbolos egípcios da vida. O que isso significa? Por que um rei de Judá usaria um símbolo egípcio em seu selo pessoal? Isso é um prato cheio para os historiadores. A presença do Ankh no selo de Ezequias é uma pista fascinante sobre a geopolítica da época. Sabemos que, durante seu reinado, Ezequias se rebelou contra a suzerania da Assíria, a grande superpotência da região. E para onde ele se voltou em busca de ajuda e aliança? Para o Egito. O selo, portanto, pode ser visto como uma declaração política. O sol alado, um símbolo também usado pelos assírios, mas aqui modificado com as asas para baixo, talvez indicando a proteção de Judá, enquanto os símbolos Ankh representam a aliança e a proteção do Egito. É a diplomacia da época gravada em argila. Mas há outra interpretação, e é isso que torna a história tão rica. Após a salvação milagrosa de Jerusalém do cerco de Senaqueribe, Ezequias pode ter mudado o simbolismo do seu selo. O profeta Isaías havia prometido a Ezequias que Deus protegeria a cidade, e a imagem do sol alado também pode representar a proteção divina e o poder de Deus. A própria Bíblia, no livro de Malaquias, fala do sol da justiça que trará cura em suas asas. Assim, o selo pode ter passado a simbolizar a proteção divina sobre o reino, uma marca de gratidão e fé após o livramento. Que reviravolta! Este pequeno objeto, esta bula de argila, é uma janela para a mente de um rei e para a alma de uma nação. Ele nos fala de poder, de política, de guerra, de diplomacia e, acima de tudo, de fé. Encontrado a poucos metros do Monte do Templo, o centro da vida religiosa de Judá, o selo de Ezequias é um dos achados arqueológicos mais importantes já feitos em Jerusalém. Ele não apenas confirma a existência e o reinado de Ezequias, mas também enriquece nossa compreensão de seu legado, conectando de forma inegável o texto bíblico, a história e a evidência material. É ou não é para deixar qualquer um de queixo caído? É sensacional. É isso aí, minha gente. Que história! Agora, vamos para mais uma descoberta que vai fazer você aí de casa ficar de queixo caído. Prepare o seu coração, porque em 2024, arqueólogos da Universidade Hebraica de Jerusalém, lá na cidade de Davi, encontraram algo que parecia ter saído diretamente das páginas da Bíblia. Eles confirmaram, com provas concretas, um relato que muitos consideravam apenas uma história: a construção de muralhas pelo rei Osias. Pensa na emoção. É como encontrar um tesouro perdido que prova que as histórias da sua avó eram todas verdadeiras. É a ciência e a fé andando de mãos dadas, mostrando para o mundo inteiro que a palavra de Deus é rocha firme. É verdade que a gente pode tocar. Imagina a cena, pessoal. O rei Osias, um homem poderoso, um líder que a Bíblia descreve com tantos detalhes, lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 26. A gente lê a história e pensa, será que foi assim mesmo? E de repente, séculos e séculos depois, um grupo de estudiosos, com suas pás e pincéis, começa a cavar e encontra exatamente o que estava escrito. Eles não acharam só uma parede qualquer, não. Eles encontraram a prova viva, a assinatura de pedra de um rei que viveu há quase 3.000 anos. É de arrepiar. É a história ganhando vida diante dos nossos olhos, um elo direto com o passado, uma conexão poderosa que atravessa o tempo para nos dizer: acredite, é real. E não foi uma descoberta simples, não, minha gente. Foi um trabalho minucioso, detalhado, que exigiu paciência e muita dedicação. Os arqueólogos,
liderados por Filip Vukosavovich, da Ancient Jerusalem Research Center, e Joe Uziel e Ortal Shalaf, da Autoridade de Antiguidades de Israel, eles estavam escavando e, de repente, se depararam com uma estrutura que não batia com o que eles esperavam. Era mais antiga, mais robusta. Era uma muralha que contava uma história diferente, uma história que ecoava as palavras do profeta. É a prova de que, muitas vezes, as maiores bênçãos e as maiores confirmações vêm quando a gente menos espera, quando Deus decide revelar seus segredos no tempo dele. Essa muralha, meus amigos, é mais do que um monte de pedras empilhadas. Ela é um testemunho silencioso da soberania e da proteção de Deus sobre o seu povo. O rei Osias construiu essa muralha para proteger Jerusalém, para fortalecer a cidade contra seus inimigos. Ele usou sua força e sua sabedoria, dadas por Deus, para garantir a segurança do povo. E hoje, em 2024, essa mesma muralha se levanta do pó para fortalecer a nossa fé, para nos proteger das dúvidas e do ceticismo. É uma mensagem poderosa que nos diz que, assim como Deus protegeu Jerusalém no passado, Ele continua a nos proteger hoje, com muralhas de fé e verdade que nenhum inimigo pode derrubar. Que coisa linda! Agora, segura essa emoção porque a história fica ainda melhor. A Bíblia não fala só que Osias construiu muralhas. Ela conta um evento dramático que aconteceu durante o seu reinado, um terremoto devastador. Lá nos livros de Amós e Zacarias, a gente lê sobre esse tremor de terra que abalou Jerusalém, um evento tão marcante que ficou na memória do povo por gerações. Por muito tempo, os céticos diziam: isso é só uma história para dar um efeito dramático. Mas o que esses arqueólogos encontraram? Exatamente! Evidências claras desse terremoto. É de cair o queixo. A ciência, mais uma vez, vindo para confirmar cada detalhe da palavra. Pensa comigo, gente. Os arqueólogos estavam lá, analisando as camadas de terra, as ruínas, e de repente eles notam sinais de destruição. Não era uma destruição de guerra, com fogo e armas. Era diferente. Eram prédios inclinados, vasos de cerâmica esmagados sob pedras caídas, tudo indicando um colapso súbito e violento. E o mais incrível, essa camada de destruição estava datada exatamente da mesma época do rei Osias, em meados do século VIII a.C. É a assinatura da natureza confirmando a história bíblica. É como se a própria terra estivesse gritando: aconteceu. Foi real. A Bíblia estava certa o tempo todo. É emocionante demais. E a conexão com a muralha de Osias? É aí que a história fica fantástica. A muralha que eles encontraram foi construída antes desse terremoto. E o mais impressionante, ela sobreviveu. Enquanto outras construções ao redor ruíram, a muralha de Osias permaneceu de pé, um símbolo da força e da engenharia daquela época, guiada pela sabedoria que Deus deu ao rei. Isso mostra que Osias não era apenas um rei piedoso, mas também um construtor visionário. Ele construiu para durar, para proteger seu povo não apenas de exércitos, mas também das forças da natureza. É uma lição para todos nós, quando construímos nossa vida sobre a rocha, que é a palavra de Deus, nenhuma tempestade, nenhum terremoto pode nos abalar. Primeiro, ela prova a existência da muralha de Osias, exatamente como a Bíblia descreve. E segundo, ela confirma o terremoto histórico mencionado pelos profetas. Não é mais uma questão de fé cega. É uma fé baseada em evidências sólidas, em provas que podemos ver e tocar. Cada pedra desenterrada na cidade de Davi é um tijolo a mais na construção da nossa certeza. É a arqueologia servindo como uma poderosa ferramenta de evangelização, mostrando ao mundo que a Bíblia não é um livro de contos de fadas, mas o registro fiel e preciso da história da interação de Deus com a humanidade. Que coisa maravilhosa! Dança, gatinho, dança! Porque agora a gente vai dar um salto no tempo, direto para a época de Jesus Cristo.
É isso mesmo! Nossa última descoberta nos leva para um período que mexe com o coração de todos nós. Em 2024, bem perto do Monte do Templo, o lugar mais sagrado do judaísmo, arqueólogos fizeram uma descoberta que nos conecta diretamente com a vida cotidiana das pessoas que caminharam pelas mesmas ruas que Jesus caminhou. Eles encontraram quartos rituais de 2000 anos, perfeitamente preservados. É como abrir uma cápsula do tempo, um portal que nos transporta para o dia a dia da fé e da purificação no tempo do Segundo Templo. É lindo demais. Imagina a cena, pessoal. Peregrinos de toda a Judéia e até de lugares distantes, chegando a Jerusalém para as grandes festas, como a Páscoa. Antes de poderem subir ao templo para oferecer seus sacrifícios e orações, eles precisavam passar por um ritual de purificação. A Bíblia fala muito sobre pureza ritual, sobre a importância de se apresentar diante de Deus de corpo e alma limpos. E esses quartos, com seus banhos rituais, os mikvaot, eram exatamente o lugar onde essa preparação acontecia. É a arqueologia nos mostrando na prática aquilo que a gente lê nas Escrituras. É a prova material de uma fé vivida, de uma devoção que moldava cada aspecto da vida daquele povo. Esses quartos não eram apenas banheiros antigos, não, minha gente. Eram espaços sagrados, construídos com regras específicas para garantir que a água utilizada, vinda da chuva, mantivesse sua pureza. Encontrar um sistema desses, tão bem preservado, é um verdadeiro milagre arqueológico. A equipe da Autoridade de Antiguidades de Israel, cavando sob o piso do complexo do Muro das Lamentações, deve ter ficado sem palavras. É como se eles tivessem encontrado o vestiário da fé, o lugar onde as pessoas se preparavam espiritualmente antes do encontro mais importante de suas vidas, o encontro com Deus no seu templo. É uma janela para a alma de um povo devoto. E o que isso significa para nós hoje? Significa que a fé que Jesus encontrou em Jerusalém era real, era palpável, estava presente em cada esquina. Quando ele falava sobre pureza, sobre lavar o interior, as pessoas que o ouviam sabiam exatamente do que ele estava falando, pois vivenciavam a purificação física em locais como esses. Essa descoberta nos ajuda a entender o contexto, a profundidade das palavras de Cristo. Ela nos mostra que a jornada de fé sempre exigiu preparação, sempre exigiu um momento de se purificar antes de se aproximar do sagrado. E nos lembra que hoje, essa purificação não é mais com água, mas pelo sangue do Cordeiro, que nos lava de todo o pecado. É lindo, é forte, é poderoso. E a localização desses quartos, minha gente? É aí que a coisa fica ainda mais espetacular. Eles foram encontrados ao longo da Estrada dos Peregrinos, o caminho principal que levava diretamente às entradas do Monte do Templo. Pensa nisso. Milhares e milhares de pessoas, incluindo, quem sabe, o próprio Jesus e seus discípulos, passaram por essa estrada. E agora, sabemos que ao longo desse caminho, existiam esses locais de purificação. É como se estivéssemos reconstruindo o mapa da fé da antiga Jerusalém, passo a passo. Cada pedra dessa estrada, cada degrau desses banhos rituais, conta uma história de devoção, de expectativa, de busca por Deus. Os arqueólogos descreveram um sistema completo. Não era apenas um quarto, mas um complexo, com pátios, salas e os banhos rituais. Isso mostra que não era algo improvisado, mas uma estrutura organizada, preparada para receber um grande número de pessoas. Era a infraestrutura da fé. A cidade de Jerusalém estava preparada para ser o centro espiritual do mundo, oferecendo aos peregrinos tudo o que eles precisavam para cumprir suas obrigações religiosas com dignidade e reverência. É a prova de que a vida em Jerusalém girava em torno do templo, do sagrado, da presença de Deus. E encontrar isso intacto, depois de 2000 anos, é um presente de valor incalculável. Essa descoberta também lança uma nova luz sobre as narrativas do Novo Testamento. Quando lemos sobre as multidões que seguiam Jesus, sobre as grandes festas em Jerusalém,
Agora podemos visualizar a cena com muito mais clareza. Podemos imaginar as pessoas parando nesses quartos para se purificar antes de continuar sua jornada até o templo. É um detalhe que enriquece nossa leitura da Bíblia, que torna as histórias mais vivas, mais reais. É a arqueologia preenchendo as lacunas, colorindo o cenário onde se desenrolou a maior história de todas, a história da nossa salvação através de Jesus Cristo. É ou não é para glorificar de pé? E assim, minha gente, chegamos ao fim da nossa jornada por estas 7 descobertas incríveis. De um amuleto de prata com a mais antiga bênção bíblica, passando por túneis e muralhas de reis poderosos, até chegar aos locais de purificação do tempo de Jesus. Cada achado é uma voz que clama do pó da terra, confirmando a verdade, a precisão e a beleza da palavra de Deus. A arqueologia em Jerusalém não para, e a cada nova escavação, mais um véu é retirado, revelando a base histórica sólida sobre a qual a nossa fé está construída. Que possamos guardar essas evidências em nosso coração e fortalecer ainda mais a nossa certeza no Deus da Bíblia. É isso aí, Brasil! 7 descobertas extraordinárias que confirmam, com a força da ciência e da história, a precisão da Bíblia Sagrada. É de arrepiar. Viajamos juntos no tempo, desde 600 a.C., até a época em que Jesus caminhou por estas terras. Vimos com nossos próprios olhos que as histórias que lemos, que os reis que admiramos, que os profetas que nos inspiram, não são lendas, são fatos. São parte de uma história real, comprovada, que a cada dia se mostra mais e mais sólida. É a prova de que a nossa fé não está baseada em areia, mas sobre a rocha firme da verdade. Cada pá de terra que é removida em Jerusalém, cada pedra que é descoberta, revela mais evidências de que os relatos bíblicos são historicamente precisos e totalmente confiáveis. Isso é maravilhoso. É um presente de Deus para a nossa geração, uma forma de Ele nos dizer: eu estou aqui, minha palavra é verdadeira, pode confiar. Que o seu coração esteja cheio de alegria e de certeza depois de ver tudo isso. A ciência e a fé não são inimigas, pelo contrário, elas podem caminhar juntas, iluminando o caminho e mostrando a grandeza do nosso Criador. Se este documentário fortaleceu a sua fé, se ele tocou o seu coração e te deu ainda mais certeza no poder da Palavra de Deus, eu tenho um convite especial para você. Inscreva-se agora mesmo aqui no canal Evidências da Fé e não se esqueça de ativar o sininho, porque a jornada não para por aqui. Amanhã, às 7 da noite, nós temos um encontro marcado para explorar um dos lugares mais sagrados e misteriosos da Terra. Vamos desvendar por que o Monte Sinai é considerado o local mais sagrado do nosso planeta. Você não pode perder. Então é isso, minha gente. Por hoje, a gente fica por aqui, com o coração transbordando de fé e gratidão. Que as evidências que vimos hoje continuem a brilhar na sua vida, fortalecendo seus passos e sua esperança. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá, que as evidências da fé continuem iluminando o seu caminho. Fiquem com Deus. Shalom.